Salmos capítulo 145, verso 1 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Esse deve ser realmente o desejo do nosso coração, exaltar, bendizer, engrandecer o Senhor, não apenas por palavras, mas principalmente através do nosso estilo de vida. Bom dia, queridos amigos e irmãos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. O Wellington Ribeiro falando com você nesta manhã de quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. É uma alegria muito grande estarmos juntos. E hoje eu quero convidar você a participar do jejum de uma forma diferente. Eu vou escolher agora os 7 primeiros versos. Aliás, deixa eu falar direito, né? Eu quero que você mande para mim o seu verso da Bíblia preferido. Não pode ser o capítulo, tem que ser o verso da Bíblia preferido. E eu vou fazer a reflexão de cada hora em cima desses versos. Combinado? Bom, então nós somos mais de 9.000 pessoas que estão jejuando juntas. E então você sabe que vai chegar um horário que eu não vou conseguir mais ler o seu texto. Mas aqueles primeiros que enviarem, eu quero fazer hoje o jejum compartilhando essa reflexão em cima do texto que toca o seu coração, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus também vai tocar o nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda para você que é a primeira vez que está conosco e para aqueles que estão há mais tempo, há muitos meses, há muitos anos, é uma alegria que você esteja permanecendo conosco. Se você tem um pedido de oração, pode enviar. Eu e os guardiões do jejum estaremos orando juntos com você diante da luta que você tem enfrentado. Então nós vamos juntos agora, a partir das 6 horas até o meio-dia, refletindo na palavra de Deus. Um forte abraço, aguardo o seu texto para poder fazer a reflexão de hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a minha destra de justiça, ou com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, verso 10. Ao longo das Escrituras, nós encontramos mais de 380 vezes que Deus diz a palavra não temas. Isso porque o sentimento do medo, infelizmente, ele toma conta do comportamento do ser humano. Nós, quando criança, temos medo de coisas simples. E, para dizer bem a verdade, é que nós nascemos sem medo de absolutamente nada. Mas à medida que nós vamos crescendo, as experiências vão trazendo para a nossa vida traumas, expectativas negativas, experiências negativas também, sobre acontecimentos, situações, coisas e pessoas. E isso vai fazendo com que a nossa mente vá acumulando uma série de informações que, com o passar do tempo, o medo começa a estar associado a estas coisas. E é muito interessante estudar um pouco sobre o medo. Por exemplo, tem pessoas que até hoje elas não podem ver uma barata que elas sentem medo. Uma lagartixa, uma lagarta, uma minhoca, né? Coisas assim aparentemente inofensivas. Mas existem também outras situações que nos trazem medo. Por exemplo, o medo de ficar sozinho, o medo de envelhecer, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo em relação ao que os filhos vão fazer. Então o medo, ele cada vez mais toma uma proporção diferente na vida do ser humano. Existem aqueles que têm medo de arriscar, existem aqueles que têm medo de ficar parado, existem aqueles que têm medo de ficar em um lugar sozinho, em um lugar fechado, medo de altura, medo de água, que são as fobias. Medo. O medo parece que nos acompanha. Por isso, a palavra de Deus aqui diz que você e eu não devemos ter medo. Não temas. E parece que é contraditório, mas nós não deveríamos ter medo na vida espiritual em algumas coisas. Por exemplo, existem pessoas que têm medo de pregar a palavra. Existem aqueles que têm medo de abordar alguém e oferecer um conselho,
Existem aqueles que têm medo de testemunhar em favor do Evangelho. Não deveríamos. Esse é um tipo de medo que a gente deve banir da nossa experiência cristã. Aqui, Jesus está dizendo para mim e para você: não tenha medo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Muitas vezes nós temos ou deixamos que o medo tome conta do nosso coração, porque nós não conhecemos de fato quem Deus é. Porque o que ele está dizendo aqui é que você não precisa se assombrar, você não precisa se assustar, você não precisa temer, porque Ele é o nosso Deus. Ou seja, a garantia da confiança é exatamente quem Deus é. É quem está falando, quem está dando esta palavra, essa ordem para que você não tema, é o Rei do Universo. Agora, se eu não conheço o Rei do Universo tão bem quanto ele se revela, aí sim, diante das situações, o meu coração ele passa a ter medo. E você vai concordar comigo que muitas vezes o medo nos leva a tomar as decisões erradas, a ter a atitude errada. Por isso, hoje, não importa qual tenha ou qual seja a realidade que você está vivendo ou passando, pode ser um problema financeiro, um problema emocional, profissional, um problema na família, no casamento, com os filhos. Ou talvez seja um problema que ninguém sabe, mas que você carrega em silêncio e está te consumindo por dentro. Não temas. Não temas. Não temas. Porque aquele que está dizendo para você não temer não é o Wellington, é o seu Deus. E ele te sustenta com a fidelidade da sua mão poderosa. Vamos orar? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 1 e 2. Continuando a nossa reflexão diante dos textos especiais da Palavra de Deus, esse, sem dúvida, é um daqueles que toca o nosso coração, principalmente quando estamos atravessando aqueles momentos desafiadores da nossa vida. Davi olha para os montes. E é muito interessante nós notarmos que no antigo Israel, no momento da peregrinação, no momento da consolidação de Israel como nação, Deus por várias vezes usa os montes como um elemento de representação da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade, da sua glória. Você pode ver que ao longo da história de Israel, os montes fazem parte dessa história. No Monte Moriá, aonde Abraão leva Isaque para sacrifício, no Monte Ararat, aonde a arca de Noé fica repousa após o dilúvio. Nós temos o Monte Sinai, nós temos vários outros montes, no Monte Carmelo, e nós poderíamos aqui citar muitos outros montes que estão relacionados com a história de Israel. Inclusive, aquela região é uma região montanhosa, e não é de se admirar que aqui agora Davi eleva os olhos para os montes e espera o socorro. Por quê? Porque na mente deles, a grandeza dos montes, a questão, o fato deles serem inabaláveis, tudo isso trazia uma representação, uma figura daquilo que Deus é e daquilo que Ele estava disposto a fazer pelos seus filhos, e não somente isso. Ao olhar para os montes, eles estavam se relembrando de todas as histórias quando Deus manifestou o seu poder milagroso, poderoso nos montes de Israel. Eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É muito lindo nós notarmos que acima da representação, acima daquilo que os montes prefiguravam, Davi espera o seu socorro
do Senhor. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas, é que estaria com a mão estendida abençoando o seu filho. Muitas vezes, diante das lutas que enfrentamos, não temos aonde posicionar os nossos olhos. Às vezes as lutas são tão grandes, tão acirradas, tão tremendas, que nós curvamos a cabeça diante do peso do fardo. Mas agora, através desse texto, o Senhor nos convida a levantar os olhos. A levantar os olhos. Talvez diante da luta que você está enfrentando, querido irmão, querida irmã, você já esteja curvado ou curvada com o peso. São anos, meses, ou quem sabe é pouco tempo, mas com uma intensidade muito grande. Levante os olhos para os montes e espere o seu socorro do Senhor. Aquele que fez o céu, a terra e todas as coisas também está atento à minha e à sua necessidade. Vamos orar? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4, verso 7. Esse, sem dúvida, é um dos textos poderosos da palavra de Deus. E ele aborda duas questões que são extremamente importantes na nossa jornada espiritual. O primeiro aspecto está relacionado à sujeição. Inclusive, hoje na sala 57, o nosso querido pastor Josanã falou exatamente sobre a avenida central da mordomia, que é ter o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. O Senhor. E aqui está falando exatamente sobre isso. Sujeitai-vos a Deus. A sujeição, ela está relacionada ao senhorio de Cristo. Muitas vezes, não queremos sujeitar a Deus a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso gosto, o nosso apetite, o nosso estilo de vestir, o nosso estilo de música, o nosso estilo de falar, o nosso estilo de pensar, as nossas prioridades, o nosso trabalho, o recurso, nada, o nosso tempo, nada, ou muito pouco. Por isso, a sujeição, ela é indispensável na vida cristã. Agora, como bem disse o pastor Josanã, só iremos sujeitar a Deus as nossas coisas ou nos sujeitar a Ele se realmente entendermos que Ele é o Senhor da nossa vida. Muitos de nós queremos Jesus como Salvador e é bom tê-lo como Salvador, mas esse não é todo o processo. Ele precisa ser o Salvador e Senhor. Quando aceitamos a salvação que Ele nos oferece, imediatamente temos também que nos sujeitar a todas as demandas do senhorio de Cristo. Inclusive, quero refletir com você, Cristo já é realmente o Senhor de todas as coisas e de toda a sua vida. Cristo já é o Senhor de toda essa lista que eu falei há pouco tempo lá atrás, porque talvez seja exatamente essas coisas que nós precisamos sujeitar. Agora veja como esse verso é extremamente inteligente. Quando eu sujeito a Deus a minha vontade, a minha vida, o Espírito Santo me dá o poder para resistir ao diabo. Agora, enquanto eu não sujeito a Deus todas as coisas, aquilo que não está sujeito, subordinado ao senhorio de Cristo, é exatamente aquilo que Satanás utiliza e ataca e nos faz tropeçar e cair na experiência. Muitas pessoas tropeçam na língua, outros só tropeçam na mentira, outros tropeçam na vaidade, outros tropeçam na área da sexualidade, outros tropeçam com o dinheiro e por aí vai. A gente vive tropeçando, o ser humano vive tropeçando nas coisas. E no que ele tropeça? Tropeça naquilo que Satanás usa como um instrumento de perdição. E por que Satanás utiliza essas coisas como instrumento de perdição? Porque estas coisas ainda estão sob o nosso controle, não foram sujeitadas a Deus.
Você e eu precisamos do poder do Espírito para sujeitarmos todas as coisas a Deus. Tem um texto lindo no livro Caminho a Cristo, onde Ellen White ela diz assim: salva-me, Senhor, de mim mesmo. Essa deve ser a nossa oração. Ou seja, tem coisas que nós temos guardado dentro de nós que não sujeitamos, mas que precisamos. Precisamos, porém não queremos, porque temos apego ao sabor que o pecado marcou a nossa experiência. Mas é necessário uma subordinação completa a Deus, para que tenhamos o poder do Espírito para resistir ao diabo e ele fugir da nossa vida. Vamos orar? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro. Buscai primeiro. Quando nós sujeitamos ao Espírito Santo o controle da nossa vida, ele precisa reorganizar todas as coisas. E, de fato, a conversão é uma mudança de rumo, é uma mudança de rota, uma mudança de direção. A palavra converter quer dizer exatamente isso. E quando quando nós deixamos o Espírito Santo nos converter ao cristianismo, às demandas de Cristo, nós então mudamos a nossa direção para a direção das pegadas que Cristo deixou para que você e eu trilhássemos nessa terra. E aí nós precisamos, como disse há poucos momentos na nossa reflexão anterior da sujeição, aqui também está relacionada. Porque eu só vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar se Cristo for o meu Senhor e se todas as minhas coisas estiverem sujeitas, subordinadas a Ele. Então, o reino passará a ter a dimensão correta na minha vida. E que dimensão é essa? A dimensão da primazia. Ele será o nosso objetivo supremo. Os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos projetos, a nossa energia será canalizada, direcionada primariamente para as coisas do reino. Mas, Wellington, então nós vamos abandonar todas as coisas aqui da terra, trabalho, estudo? Não, muito pelo contrário, amados. Nós iremos fazer todas estas coisas, mas o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa prioridade estarão nas coisas eternas. E aí então nós vamos buscar o reino e as coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino também está relacionada a viver em conformidade com os princípios e os parâmetros da eternidade. Cristo Jesus, no Sermão da Montanha, inclusive esse texto faz parte do Sermão da Montanha, ele nos ensina quais são os princípios que vão reger os cidadãos que vão morar na eternidade. E agora, diante desse texto e diante da expectativa da eternidade, nós precisamos fazer um questionamento que é importante para a nossa reflexão. Se eu quero viver na eternidade, eu já estou buscando o reino em primeiro lugar? Aqui também cabe uma outra reflexão que é muito interessante. Primeiro o reino. Aquilo que você e eu fazemos no início do dia também tem muito a ver com aquilo que está no centro do nosso coração. Buscar a Deus, clamar pelo batismo do Espírito Santo nas primeiras horas do dia, pode fazer com que o restante daquele dia, das tarefas, dos compromissos, das decisões, das realizações, tenham a cobertura da visão espiritual, a cobertura do reino diante de todas as coisas que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo pode sutilmente corromper as nossas expectativas simplesmente para esta vida temporal. E aí nós dedicamos o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa energia, a gente briga, a gente arranca. Eu só não vou falar que a gente mata, mas o resto a gente faz quase tudo por essas coisas que são temporais.
deveríamos colocar a nossa energia central no reino. Mas sabe, nós só iremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar quando Cristo também for o primeiro em nossa vida. Será que Ele realmente já é o primeiro? As nossas escolhas diárias estão refletindo exatamente isso. Vamos orar? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Esta aqui é a conclusão da grande comissão, do grande ide, que Jesus deu a cada um de nós. Ide e pregai o Evangelho, ide e fazei discípulos. Foi a ordem do Mestre, pregando o Evangelho, ensinando as pessoas a guardarem todas as demandas de Cristo. E nos disse Ele que ao estarmos em movimento, fazendo estas coisas, o reino avançar, o Senhor nos deu a promessa que estaria conosco todos os dias. Mas, como Ele estaria conosco se Jesus, logo depois desse momento, Ele vai para o céu e é entronizado no santuário celestial? Como? É exatamente aquilo que nos encontramos em Atos capítulo 1 e capítulo 2, onde a manifestação do Espírito sendo derramado de maneira poderosa sobre os discípulos foi a confirmação da aceitação do sacrifício de Cristo expiatório. E como presente, Ele nos deu a maior de todas as dádivas, o Espírito Santo que estaria conosco todos os dias. Existe um texto onde Ellen White nos diz que o melhor presente que Cristo poderia nos dar é exatamente a companhia do seu Espírito. E seria muito mais benéfico do que se Cristo tivesse permanecido na terra. Como assim, amados? Como assim? Vamos entender? Se Cristo estivesse na terra, Ele não poderia estar lá em Jerusalém e aqui no Brasil ao mesmo tempo, porque Ele é limitado pela natureza humana. Cristo, por toda a eternidade, terá a natureza humana e divina. Agora, o Espírito Santo, estando aqui como representante de Cristo, ele pode estar simultaneamente em todo o mundo. Ele é onipresente. E por isso, os irmãos que estão lá na África, na Europa, na Oceania, no Japão, na América do Norte e aqui na América do Sul, têm a bênção da presença de Cristo. De que forma? Pela manifestação e companhia do nosso maravilhoso Deus Espírito Santo. E é exatamente desta forma que esse verso de Mateus 28, 20 se cumpre. Jesus está conosco pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo que traz todos os ensinamentos, todas as características de Cristo sobre a nossa vida. Você e eu não estamos sozinhos. Diga amém. Amém. Você e eu temos não somente um companheiro, mas temos o grande companheiro, Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Nos dias de sol, nos dias de chuva. Nos dias secos, nos dias úmidos. Nos dias tristes e também nos dias alegres. Em todos os momentos você não está sozinho. Deus não nos criou e nos abandonou. Muito pelo contrário, Ele nos criou, nos redimiu e nos dá a sua companhia até o momento em que teremos a alegria de ter a sua companhia física e literal por toda a eternidade. Por isso, meu desejo hoje é realmente desfrutar dessa companhia. Querido Deus, nós te agradecemos porque a tua promessa é que por meio do teu Espírito o Senhor está conosco todos os dias. E o Senhor está ao nosso lado nesse momento. Por isso nós te bendizemos, exaltamos e louvamos. É verdade que tem dias que
temos a impressão totalmente equivocada de que estamos sozinhos. Porque a gente passa por tantas lutas, às vezes nós fazemos tantas orações e algumas delas não são respondidas como nós imaginamos, e o inimigo usa isso para fazer com que a gente imagine que estamos sozinhos. Mas na verdade isso é um grande equívoco, porque a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias. Então, no dia de hoje, toma a gente nos teus braços, acalma o nosso coração, traga a nossa cabeça para bem pertinho do seu peito, aonde podemos escutar as batidas do teu coração e nos aquietar, sabendo que o Senhor está ao nosso lado e está nos conduzindo para o melhor, à medida que nos sujeitamos ao senhorio de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos agradecidos pela tua companhia, ó maravilhoso Espírito Santo. Amém. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Sem sombra de dúvidas, esse é um texto muito poderoso e utilizado muitas vezes por bilhões de cristãos ao longo da história. Afinal de contas, todos nós, quando estamos enfrentando situações adversas, contrárias, que nós não encontramos explicações ou respostas de Deus, nós recorremos a alguns textos bíblicos para poder trazer alento, alívio, conforto e esperança. E esse texto é um dos textos muito utilizados, juntamente com o Salmo 91. Mas esse texto ele não está errado, ele está correto. E a proposta dele é exatamente trazer o entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande questão não é esse texto em si, mas é o contexto no qual ele está escrito. Romanos capítulo 8 é um dos capítulos onde é um pedaço da carta que Paulo escreve à igreja de Roma, aonde ele dedica exclusivamente para falar sobre o ministério glorioso do Espírito Santo na vida do cristão. Eu desafio você, depois, a ler com muita calma o capítulo 8 inteiro. E você vai ver que na carta aos Romanos, este é o capítulo que mais se repete sobre o nosso maravilhoso Deus Espírito Santo. Inclusive, neste capítulo, ele está falando que devemos andar no Espírito, viver no Espírito, ser cheios do Espírito. Então, depois que o apóstolo Paulo discorre de forma maravilhosa, falando sobre o ministério do Espírito Santo na vida do cristão, ajudando ele a andar em novidade de vida, a abandonar as coisas que ficam para trás e agora colocar Cristo como seu supremo Senhor da vida e seguir os seus passos, não importa qual seja a circunstância ou resultado temporal. É claro, temporal por quê? Não podemos esquecer que a igreja que estava em Roma sofria perseguições. Eles sofriam prisões, açoites, eles eram torturados, eles eram jogados no Coliseu para servir de espetáculo a vários pagãos enquanto leões e feras devoravam. Eles tinham os seus bens confiscados. Então, a vida do cristão nessa época, ela era muito, muito, muito diferente do que você e eu vivemos hoje aqui no Brasil ou em outros países, onde nós temos liberdade, onde nós temos direitos, onde nós podemos fazer tudo o que nós quisermos e, ainda assim, declararmos abertamente que somos cristãos. Mas nesse contexto aqui, era um grande desafio. Então, Paulo está escrevendo para pessoas que perderam as suas posses, para filhos que tiveram os seus pais sendo mortos na sua frente, para pais que tiveram os seus filhos lançados no Coliseu para ser comido por feras. Então, nesse contexto, é que o apóstolo Paulo diz assim: quando nós estamos vivendo sob a direção do Espírito, não importa o que aconteça, se estivermos no Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus
e para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Faz sentido para você? Faz sentido? Agora, como é que nós utilizamos esse texto hoje? Nós tiramos ele do contexto, porque muitas vezes nós não vivemos no Espírito, não submetemos a nossa decisão, as nossas escolhas, a nossa vida ao Espírito, e quando alguma coisa que é contrária à nossa vontade acontece, por exemplo, um acidente, a perda de um emprego, a morte de alguém, ou alguma catástrofe na nossa vida, nós falamos assim, não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Outras vezes, nós de forma bem intencionada, mas equivocados, quando alguém está passando por alguma tribulação, para levar algum conforto, nós pronunciamos esse verso. Fica tranquilo, irmão. Fica na fé, porque todas as coisas cooperam para... Amados, nós não podemos fazer isso. Sabe por que não podemos? Porque isso é tirar o texto do seu contexto. O apóstolo Paulo está falando que se nós submetermos a nossa vida à tutela, à direção incondicional do Espírito Santo, aí sim, e somente assim, é que esse texto tem validade na nossa vida. Porque seja chuva ou sol, cara ou coroa, flor ou espinho, estaremos sendo literalmente guiados pelo Espírito e, independente da situação adversa à nossa vontade, o Espírito está nos guiando e, dessa forma, essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Para que esse texto tenha a sua validade literal na sua vida, você precisa se render diariamente à direção inquestionável, incondicional do Espírito Santo. Então leia na íntegra o capítulo 8 completo de Romanos e você vai entender que todas as coisas cooperam para aqueles que vivem no Espírito. Então o meu desejo é que você viva no Espírito para que as coisas que começarem a acontecer a partir dessa vida no Espírito cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, estamos chegando ao momento final do nosso jejum de hoje e eu quero dizer que recebi centenas de versículos. Tenham paciência, muitos se repetem, a gente já observei, mas nos próximos jejuns nós vamos continuar trabalhando cada um desses versos, combinado? Então, mesmo que eu não tenha feito a reflexão do seu texto preferido hoje, fica tranquilo, acalma o coração. Quem sabe ele aparece na próxima quarta-feira ou nos nossos próximos jejuns mais para frente, tá? Eu vou pegar cada um deles e já vou preparar aqui a lâmina para que a gente apenas vá dando sequência nesse poder da palavra de Deus viva em nossa mente. Para concluir, não poderíamos ir em uma direção que não fosse exatamente essa que vibra e pulsa em nosso coração. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei, para mim, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, verso 1 ao 3. Existem até muitas músicas que falam sobre esse texto. Bom, uma delas, eu vou até arriscar cantar aqui para vocês agora, tá? Ó coração, não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus
vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Essa promessa maravilhosa traz para o nosso coração a certeza de que muito em breve Jesus voltará. Essa, queridos irmãos, é a bendita esperança. Ela deve nortear todas as nossas escolhas, nortear o nosso estilo de vida, para que testemunhemos verdadeiramente que acreditamos não apenas por palavras, mas pela expressão da nossa vida diária, de que acreditamos no breve retorno de Jesus, no juízo eminente sobre o pecado e na restauração do paraíso de Deus. Sabe, todas as vezes que eu falo sobre a volta de Jesus, o meu coração se enche de alegria. E todas as vezes o Espírito Santo tem me impressionado em uma direção que é muito importante. Eu não tenho dúvidas sobre a volta de Jesus. Não apenas pelo fato das profecias messiânicas se cumprirem, mas também porque Jesus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. E ele é fiel. A grande questão não é se Jesus vai voltar, se é cedo ou se é tarde. A questão é, quando ele vier, de que lado você e eu estaremos? Esse texto faz a gente refletir que é necessário não apenas aceitar intelectualmente o sacrifício de Cristo, mas a nossa vida precisa testemunhar daquilo que o Evangelho tem o poder de fazer em cada um de nós pela manifestação diária do Espírito Santo. Inclusive, você e eu necessitamos do batismo diário do Espírito para que a certeza da volta de Jesus renove-se a cada manhã na nossa vida diária. Quero agradecer a sua participação conosco e dizer a você que nós estaremos orando juntos pelos seus pedidos até a nossa próxima quarta-feira. Nós vamos entregar agora o nosso jejum, mas como eu sempre digo, não vamos sair da presença do Eterno. E na próxima quarta-feira nós vamos continuar com o poder da palavra viva, refletindo sobre esses textos maravilhosos que tocam e falam ao nosso coração. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Um beijo do seu irmão Wellington Ribeiro.